vez, João Batista fez uma declaração acerca de Jesus, o Nazareno. E ele disse aos seus discípulos que estavam questionando sua autoridade, afinal, João Batista era altamente considerado entre os religiosos locais, um profeta de Deus. Aliás, sobre ele Jesus disse que dos nascidos de mulher não houve profeta maior do que João Batista. Então, nós não estamos falando de um qualquer. Nós estamos falando de um homem inteiramente rendido a Deus, desde o ventre de sua mãe, completamente consagrado às coisas de Deus. E Jesus surgiu e começou a chamar a atenção das pessoas. E então os seus discípulos, os discípulos de João Batista, vieram a ele. E João Batista disse assim: olha, vocês querem questionar a minha autoridade, o meu poder como profeta, o meu relacionamento com Deus e a autoridade que Ele me deu. Mas eu quero dizer para vocês que a única coisa que está em mim, o único poder, a única autoridade que me é concedida por Deus, na verdade, é batizar vocês nas águas com base no arrependimento de vocês. Mas ele não. Eu não sou digno nem sequer de abaixar-me e amarrar as suas sandálias. Vocês não fazem ideia da grandeza deste homem chamado Jesus, o Nazareno. Ele é o Messias profetizado. Eu sou apenas a voz que clama no deserto, como está profetizado, para abrir os caminhos para Ele. Sua autoridade é infinitamente maior que a minha. Seu poder é infinitamente maior que o meu. Minha autoridade se resume em mergulhar vocês nessas águas como um símbolo do arrependimento de vocês e o desejo de andarem em novidade de vida. Mas Ele batizará vocês no Espírito Santo e com fogo. Agora, essa é uma questão, e você pode até pensar, sem muita importância. O que vai mudar na minha vida é raciocinar e refletir acerca deste batismo a que João Batista referiu-se. Muita coisa. Porque eu quero dizer uma coisa importante a você. Jesus deixou bem claro que a mentira ou a falta da verdade não traz benefício a ninguém. Pelo contrário, a mentira ou a falta, a ausência da verdade, Deus chegou a dizer: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento da minha palavra. Porque eles vivem numa ilusão, numa fantasia, numa mentira. Eles não conhecem a verdade, por isso estão sendo destruídos. Então, Jesus ele disse assim: conhecereis. E ele disse isso aos judeus que criam nele, que eram servos dele.
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Preste atenção. Então, nós entendemos que discernirmos a verdade é muito importante para a nossa vida. Não se trata de discutir o sexo dos anjos, não. Não se trata de ficarmos aqui discutindo se Adão e Eva, eles tinham umbigo ou não tinham umbigo. Isso não vai mudar em nada a minha salvação, não. Não se trata de ficarmos aqui discutindo se a igreja vai passar ou não pela grande tribulação e quando ela será arrebatada. Não, não se trata disso. Basta que você esteja preparado, servindo ao Senhor, uma noiva com azeite na lâmpada. Venha Ele antes, venha Ele durante. Você vai ser arrebatado, isso é que importa. Discutir sobre isso é tolice. Então não se tratam desses pontos que em nada podem alterar a nossa salvação. Mas existem algumas questões, de algumas interpretações de textos sagrados, que isto sim faz toda a diferença no nosso conhecimento de Deus, portanto, no nosso relacionamento com Ele, portanto, diz respeito à nossa salvação. Diz respeito a ouvirmos naquele dia o nosso nome ser lido no livro da vida e ouvirmos Jesus dizer: vinde bendito do meu Pai e possuí por herança o reino que vos está preparado. O batismo no fogo. Existem muitas pessoas que clamam por esse fogo. E existem canções que falam sobre esse fogo. Manda fogo, Senhor, manda fogo. E por aí vai. Você conhece melhor do que eu, não é? Mas que fogo é este? Às vezes as pessoas costumam associar a ideia do que foi descrito no batismo no Espírito Santo dos apóstolos de Cristo, quando eles estavam reunidos num número de 120 pessoas em uma sala clamando a Deus, e o Espírito Santo entrou como vento impetuoso naquele lugar, e eles viram línguas de fogo, como labaredas de fogo, repousar sobre cada um deles. E talvez seja isso. Essa descrição daquele momento sobrenatural que leva muitas pessoas a clamarem pelo fogo. Porém, como eu disse antes, a ignorância não traz benefício algum, mas sim a verdade. Ela nos aproxima de Deus, portanto, traz bênção para nós. A palavra batismo, ela significa imersão. Ser envolvido de forma completa em uma circunstância ou em uma situação. Você lembra daquilo que Jesus disse certa vez? Um batismo eu tenho para ser batizado e muito eu me angustio até que chegue essa hora. Do que ele estava falando? Ele estava falando de sua morte na cruz e de tudo o que iria acontecer ali. E ele se refere a isso como um batismo, ou seja, ele seria imergido, mergulhado de forma completa em uma situação espiritual e física. E ele disse: esse é o batismo que me aguarda. E muito me angustio até que ele chegue. João Batista disse: eu não tenho poder a não ser esse. Eu batizo vocês nas águas, eu mergulho vocês nessas águas, e isso é um símbolo
de uma transformação, de algo que está por vir. Vocês estão ouvindo a minha palavra, eu sou a voz que clama no deserto. Eu estou anunciando, abrindo o caminho para Ele. Ele sim. Ele tem poder de imergir em vocês. Preste atenção nisso. Quando nós falamos nessa imersão, nós não estamos limitando isso a receber o dom de línguas estranhas, ou receber o dom de profecias, ou de interpretação delas, ou de operação de maravilhas, ou qualquer outro dom espiritual. Não. Nós estamos falando também dos frutos do Espírito Santo. Veja, nós precisamos entender uma coisa aqui. Nós precisamos entender que milhares de pessoas que possuem dons do Espírito Santo serão lançadas no inferno. Lançadas fora. Num lugar chamado Lago de Fogo e Enxofre, preparado para o diabo e seus anjos. Ora, se o que eu estou falando é bíblico, é verdadeiro e é real, isso deve chamar a nossa atenção. Por quê? Porque nós não queremos ser atirados lá, a não ser que você que está me ouvindo me ouça dentro de um manicômio e você seja uma pessoa com uma perturbação mental, a ponto de dizer que quer estar no inferno. Ninguém quer. Aliás, nem o diabo quer. Se ele pudesse escapar de lá, ele escaparia. Ora, sabemos que naquele dia muitos vão dizer a Jesus: Senhor, o Senhor está me lançando fora. O Senhor está dizendo que o meu nome não está no livro da vida. Mas, na verdade, em teu nome eu expeli demônios. Foi em teu nome. Em teu nome eu profetizei. Em teu nome eu curei enfermos. E estas pessoas irão alegar o exercício de dons espirituais que elas receberam um dia. E receberam porque estavam quebrantadas, e receberam porque estavam em oração, e receberam porque estavam em comunhão. Comunhão essa que foi se perdendo ao longo dos meses e dos anos, e essa pessoa não se manteve emergida no Espírito Santo. E sobrou com ela dons espirituais, que não são retirados dela, enquanto houver uma possibilidade de arrependimento, porque os dons do Espírito Santo são inefáveis. Preste atenção. Ele é aquele que vos batiza, vos imerge. Ele tem poder para isso. Ele vai vos imergir na plenitude do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que, portanto, vai tornar vocês em uma nova criatura. As coisas velhas vão ficar para trás. Sabe, existem pessoas que não conseguem compreender isso, e elas vão para a igreja e participam de campanhas para receber o Espírito Santo, mas elas estão apenas pensando em dons espirituais. Mas sabe de uma coisa? Elas querem esses dons espirituais. E se eu estou falando bobagem, venha até aqui, me corrija, ou ligue para mim e diga: missionário, está falando bobagem. Elas querem esses dons espirituais, na grande maioria esmagadora das vezes, para aparecer. E o que acontece é que nós temos uma verdadeira guerra de luz na igreja. E as pessoas querem ser luz no meio da luz. E elas disputam para ver quem fala a língua mais estranha que o outro. E elas disputam para ver quem é que tem o dom espiritual mais apurado. Mas, na verdade, quando nós caminhamos pela Bíblia, nós entendemos que esses dons espirituais, elas são para que os servos de Deus, os discípulos de Cristo, possam ter autoridade no mundo espiritual para levar esse evangelho. Esse evangelho, porque esses dons vão capacitar a confirmação deste evangelho pregado, e não é para ficar sendo
matéria de soberba ou vaidade entre cristãos dentro de um salão, para ver qual é a luz que ofusca mais, que brilha mais entre as outras luzes. Então, estão buscando esses dons para aparecer. Estão buscando esses dons para serem promovidos em algum cargo na igreja. E quem sabe recebem o dom de profecia e vão poder abrir a sua própria igreja, ou coisa do gênero. Mas quando João Batista fala dessa imersão, ele está falando de um mergulho total, assim como Jesus disse: um batismo tenho para ser batizado, e eu me angustio até que ele chegue. Ele falava da cruz, ele falava de sua morte, ele falava de sua ressurreição, ele falava de uma obra que seria consumada. Da mesma maneira, essa imersão no Espírito Santo significa toda a obra, significa o caráter transformado, significa ser uma nova criatura, significa mudar de vida, significa o homem velho, as coisas velhas ficarem para trás. Significa você ter um novo padrão de moral, um novo padrão de vida, novas expectativas, uma nova forma de enxergar as coisas ao seu redor. Significa que você não mais viverá para si mesmo, mas para aquele que por você morreu. Por ele você vai dedicar a sua vida. Significa que você vai pensar nas coisas que são do céu, que são do alto, e não nas coisas que são passageiras, que são desta terra. Isso é ser cheio do Espírito Santo, cheio de amor, temperança, domínio próprio. Um homem ou uma mulher transformados. O caráter, a personalidade, seus desejos, projetos, planos, porque ele foi imergido no Espírito Santo. E por estar mergulhado lá dentro, sua vida está em constante mudança e transformação. O Espírito Santo se move nele. E ele se move no Espírito Santo. E esse poder e essa autoridade pertence a Jesus. É Ele quem faz isso. Ele enviou o Consolador. Agora, João Batista, ele não falou apenas do batismo no Espírito Santo. A maioria das pessoas acreditam que isto se trata de um batismo apenas, no Espírito Santo e do fogo. Ou seja, o fogo vem para dar uma queimada a mais, uma sapecada a mais nos crentes. Aí que o negócio pega fogo, aí que fica bom. Não é verdade ou não? Mas quando nós vamos ler de forma sóbria e madura o que João Batista disse, nós entenderemos. Sem que seja necessário você fazer um curso teológico ou se aprofundar nos escritos de estudiosos de textos sagrados, mas basta que você seja alfabetizado para entender que João Batista está falando de dois batismos, duas espécies de imersões. Ele não está falando de uma imersão, de um batismo apenas, o Espírito Santo associado a este fogo. Não, ele não está fazendo isso. Ele está dizendo há dois batismos e ele é quem tem autoridade para batizar dessa forma, ou no Espírito Santo ou no fogo. Mas, missionário, como o senhor pode afirmar isso tão categoricamente? Porque eu sou alfabetizado. E quando eu continuo a ler o texto sagrado, eu vejo João Batista dizer assim: a sua pá, ele está falando de Jesus, continuando o raciocínio dele. E ele está dizendo, a sua pá ele tem na mão. Observe isso. E ele limpará bem a sua eira.
Talvez você não esteja bem a par do costume da época. Eu já estive em Jerusalém algumas vezes e lá eles nos mostraram um lugar, uma pedra no chão, uma rocha no chão, onde era um lugar típico onde eles faziam essa separação do trigo e do joio, da palha. Porque a pessoa vinha e metia aquele garfo, aquela pá, né, naquele entulhado que havia sido colhido do trigo e do joio. E ele jogava aquilo para cima como essa pá, e o vento soprava. E quando o vento está soprando e ele joga para cima com a pá o trigo junto com o joio, o trigo vai cair no mesmo lugar, ele vai ficar ali sobre aquela rocha, porque o vento não é capaz de levá-lo. Mas aquela palha, ela é levada por o vento. Ou seja, aquele é o momento da separação do trigo e do joio, aquele é o momento da separação do trigo e da palha, aquele é o momento do batismo do Espírito Santo, da imersão eterna nas coisas de Deus e na imersão eterna no fogo. João Batista disse: a sua pá ele tem na mão, ele limpará bem a sua eira, a ele ninguém consegue enganar, e ele vai guardar o trigo no celeiro e vai queimar a palha em fogo inextinguível. O que você acha disso? Não precisamos fazer um curso para entendermos o que João Batista está dizendo aqui, meu irmão. O que é que você acha? Nós precisamos entender, o discernimento disso é importante. Por quê? Porque nós queremos ser esse trigo. Quando ele colocar essa pá em suas mãos para fazer essa separação, e o vento, que é a representação do Espírito de Deus, o vento que sopra aonde ele quer, e aquele que é nascido de novo ouvirá a sua voz, não sabe de onde veio nem para onde vai, mas ouve sua voz. O vento vai soprar e vai levar para longe um do outro a palha do trigo. Você pode ter enganado durante muitos anos. Você, ovelha, pode enganar o seu pastor, os obreiros, durante muitos anos. O pastor, os obreiros, podem enganar as ovelhas durante muitos anos. E se julgar esperto. Não é verdade? Mas de que adianta? Quando chegar esse dia, vai haver a separação. O que significa ser trigo? O que é que significa ser trigo? Ou será que isso não é definido? Hein? Ou será que isso fica a cargo da opinião de cada um? Hein? Será que a Bíblia não nos esclarece o que é que significa ser trigo? Sabe, hoje nós temos muitos pastores e líderes religiosos que assumem os microfones e os púlpitos para trazerem uma palestra motivacional. É na verdade, hein? Esse tipo de evangelho que apenas quer incentivar e motivar e entusiasmar as pessoas. Não é verdade? Hein? Vocês vão ficar ricos e não haverá doentes e nem enfermo algum. Ele vai curar todo mundo. O capeta vai cair por terra, nenhum mal lhe sucederá, praga alguma virá em tua tenda. E o povo começa a vir e só esse evangelho quer pregar, porque essa coisa é verdadeira. Nós temos promessas de livramento, promessas de proteção, promessas de cura e promessas de prosperidade. Isso é verdadeiro, mas eu quero lembrar você que o diabo é um excelente pregador. Ele conhece a Bíblia Sagrada. Ele pregou para o próprio Jesus no deserto. Ele abriu a Bíblia Sagrada no deserto para pregar para Jesus, o Verbo vivo que se fez carne. E ele
usa a palavra de Deus e arranca dela a sua essência. Porque essas palestras motivacionais não levam as pessoas ao verdadeiro Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é aquele que nos diz que o reino dos céus está próximo de uma forma ou de outra. Ou com o arrebatamento da igreja, ou com a nossa morte, que pode acontecer a qualquer hora. Devemos estar preparados, porque tudo que temos aqui nessa vida ficará para os outros ou será queimado. Não poderemos levar nada, nada trouxemos para esse mundo e nada poderemos dele levar. Quando eu vejo Jesus pregando, eu me assusto, porque a mensagem que Jesus pregava não se ouve mais. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Veja que palestra desmotivacional. Negar-me a mim mesmo. Eu estou cheio de projeto, eu estou cheio de plano. Eu vim aqui para receber prosperidade, eu vim aqui para abençoar a minha empresa, eu vim aqui porque eu estou querendo mais, 100 vezes mais. Negócio de negar a mim mesmo. Eu estou cheio de projeto, estou fazendo um curso. Negue-se a si, tome a sua cruz. Cruz? Agora foi demais. Ué, negar a mim mesmo, eu já estava achando um absurdo. Eu vim aqui para ouvir uma coisa agradável, uma coisa que me jogasse para cima, que me fizesse saltitar, pular. Agora, mandar negar de mim e ainda tomar a minha cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que ganhar a sua vida para esse mundo, eu vos digo, a perderá para sempre. Mas aquele que perder a sua vida para esse mundo, eu vos digo, esse a ganhará para sempre. Mestre, quero te seguir. Estou ouvindo tua mensagem, aleluia, estou arrupiado. Oh, glória a Deus, vou te seguir. O que devo fazer? Tem alguma coisa faltando? Eu quero entrar no reino dos céus. Creio na tua mensagem. Estamos falando daquele cara rico, empresário de Jerusalém. Verdade. Ele tinha uma charrete Land Rover, mansão no Mar da Galileia, barco, lancha, jet ski. O cara era rico. Está entendendo? Um bom sujeito. Não usava droga, não era viciado, não frequentava os inferninhos de Jerusalém. Você entendeu ou não? O sujeito era frequentador da sinagoga desde a infância dele, era um bom sujeito. Foi criado na igreja. E ele ouvindo o mestre, aqueles milagres para todo lado, disse, aleluia! Eu quero entrar. Eu tenho que fazer o quê? Jesus olhou para ele e disse, não matarás, não roubarás, não cobiçarás nem a mulher nem os bens do teu próximo. E ele foi dando glória a Deus. E foi se entusiasmando e disse, aleluia, eu tenho feito isso desde a minha infância, fui criado na igreja. E Jesus disse, você realmente quer entrar no céu? Ou seja, você quer ser perfeito? Mas como assim? Mas como assim? O sujeito já tem um dízimo alto, qualquer pastor queria ter ele como membro. É, não é verdade? O sujeito não usava droga, não cheirava cocaína, não fumava maconha, não tinha amante em cada esquina, sujeito correto nos negócios. Vai e vende o que tu tens, anuncia no jornal, vende tudo, entrega para os pobres. Venha e me segue, tu terás um tesouro no reino dos céus. E virou as costas e foi embora.
que significa ser discípulo de Jesus? Ele disse que é renunciar à própria vida. Ele disse: aquele que amar mais o pai, a mãe, a mulher ou os filhos, mais do que a mim, não é digno de mim, não é apto para entrar no reino dos céus. As pessoas que vão entrar no reino dos céus não são os crentes, mas são os discípulos de Cristo, que renunciam à própria vida por amor a Ele e que são imergidas no Espírito Santo, em sua totalidade, para mudança de caráter, de personalidade, de visão de vida das coisas ao redor. Eu quero lembrar a você, para encerrar essa mensagem, que Deus, Ele é amor, mas que também é fogo consumidor. Cuidado, porque a sua pá Ele tem na mão e está prestes a fazer uso dela. Cuidado para que você não venha conhecer esse batismo no fogo quando for atirado lá. Preste atenção nisso e peça ao Senhor para mergulhar no Espírito de Deus.